Hello again! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, você está assistindo ao canal dedicado ao ensino do inglês. E hoje nós vamos continuar a saga dos phrasal verbs, né? Que é a combinação de verbos e preposições. Essa é uma releitura, né, dos vídeos de gramática, nós estamos gravando de novo. E mais pro final do vídeo eu vou explicar mais sobre os conteúdos do canal, tá? Então vamos lá? Vamos explorar algumas significados das frases, né? E a aplicação dos phrasal verbs. Então, nós temos aqui diversas frases exemplo. Deixa eu começar aqui. Vamos começar com essa frase aqui, tá? Se for o caso, a gente recorre à internet para ver algum conteúdo extra, tá? Eu geralmente faço essa interatividade com os conteúdos. Primeira frase. I've still got Jane's keys. I forgot to give them back to her. Bom, aqui nós vamos explorar o phrasal verb give back, tá? Mas vamos ainda explorar o significado de outros termos, né? Porque nós temos diversos significados aqui, temos duas frases para explorar. I've still got. Aqui nós temos um verbo chamado, uma combinação, né? Have got, tá? Have got é uma combinação bastante comum, que significa quando você fala assim, eu consegui, eu adquiri, eu peguei, né? No sentido de alguma coisa que você está em posse de, ou algo que você conseguiu pegar, conseguiu levar, né? Então, have got. É grafado dessa forma, tá? E tem o mesmo significado de have, tá? Tem o mesmo significado. É muito usado no inglês falado, né? Spoken English. E é o que está sendo usado aqui. I've still got. I have still got. Still significa ainda. Então, quando eu falo assim, I've still got Jane's keys, eu tô querendo dizer o quê? Que eu ainda estou com as chaves de Jane. I've still got Jane's keys. Eu ainda estou de posse ou com as chaves de Jane, tá? Então, I've got, que é a mesma coisa aqui que have got, né? E, evidentemente, nós temos aqui o Jane's keys, que é o caso genitivo, né? Eu já expliquei para vocês a questão do caso genitivo, do que se trata. O que é o caso genitivo? É quando eu tenho o apóstrofo S. O apóstrofo S, ele é usado, tá? Quando eu tenho, geralmente, uma relação de posse. Então, quando eu falo Jane's keys, eu estou querendo dizer que o termo que vem depois do apóstrofo S está relacionado ao que vem antes. Então, quando eu falo Jane's keys, as chaves, keys, de quem? De Jane, né? Então, I've still got Jane's keys. Gente, eu tô achando estranho, tá um tremelique aqui na tela. Eu não sei se é a tela do computador que tá assim. Peraí. Ou se é impressão minha, ou se realmente é o celular. Vamos ver quando o negócio virar. Se bem que o meu vídeo aqui tá normal, né? Deixa eu ver aqui, brilho de tela. Alterar o nível de tela aqui. Olha, use luzes mais quentes para ajudar a bloquear a luz azul. Ativei um negócio aqui, deixa eu ver como é que ficou. Ah, ficou melhor. Ficou melhor. Tá? Então, ó, I've still got Jane's keys quer dizer que eu ainda estou com as chaves de Jane. I forgot to give them back to her. Forgot, no caso, passado do verbo forget. É um verbo irregular, verbo forget. Verbos irregulares, eles têm 3 conjugações, né? O present simple, o past simple e o past perfect. E nós estamos utilizando a segunda coluna porque a frase está no passado simples. Então, eu me esqueci, né? I forgot. Eu esqueci de
Aí nós temos o verbo give back, que o verbo give é o verbo dar, fornecer. Então, quando eu falo give back, significa dar de volta. É a combinação do verbo give com a preposição back. Nesse caso, a combinação verbo-preposição não muda o significado do verbo, né? Aqui é uma combinação mais simples e mais fácil, né, de adivinhar, digamos assim, o significado da frase, porque não tem prejuízo, assim, não tem uma alteração significativa da frase, né? Então, o phrasal verb ele acaba sendo o significado do verbo combinado com a preposição. Então, give back é dar de volta. Então, eu esqueci de dar las. Esse them aqui está remetendo à palavra keys, né? Dar as chaves de volta a ela, né? Give them. Pronomes objeto, que são os pronomes que vêm após o verbo, né? Então, give them. E back to her, de volta a ela. Back to her. Então, uma frase, são duas frases bem simples, né? Aqui é para dar o contexto, que eu ainda estou com as chaves de Jane e eu esqueci de dá-las de volta a ela. E esse her também é um pronome objeto, tá? Ele está logo depois da preposição, né? Os pronomes objeto vêm após preposições e verbos. E aqui, importante salientar que o pronome objeto está entre o verbo e a preposição. Então, eu não poderia colocar, por exemplo, give back them. Não, estaria incorreto. Então, tem que ser give them back to her. E aqui nós temos mais de um objeto, né? Give them to who? To her. Ou então eu poderia dizer give her back the keys. Também é uma outra possibilidade. Verbos que têm dois objetos, geralmente, né? Porque você fala assim, ó, give the keys back to her, né? Give the keys back to her. Ou give her the keys. Então, quando eu falo assim, give back, se eu simplesmente escrever give her back the keys, acredito que seja uma possibilidade também, né? Nesse caso aqui, eu não uso preposição, né? Give her the keys, dê a ela as chaves. Give her back the keys, aqui fica um pouco estranho. Eu confesso que eu gosto mais dessa estrutura, ó. Give her the keys, dê a ela as chaves, né? Então, aqui nós temos dois objetos e não temos preposições entre os objetos, né? Give someone something. Agora, quando eu falo give something to somebody, quando eu inverto os objetos e o objeto referente à coisa vem antes, o objeto referente à pessoa tem que vir com uma preposição, né? Então, é uma parte importante da gramática, né? A gente vai estudar novamente todas essas questões gramaticais, só que eu tô começando pela parte mais complexa, que é o phrasal verb. Depois a gente vai revisitando os basics, os essentials, as partes mais básicas. Próxima frase. I parked in a no parking zone, but I got away with it. I didn't have to pay a fine. Ok, então, ó. I parked in a no parking zone. Vamos ver aqui essa parte. Park é o verbo estacionar, tá? Então, quando eu falo I parked, significa eu estacionei. Park é um verbo regular. Verbos regulares, a gente coloca o sufixo ed, né? A maioria dos verbos tem esse padrão, mas tem um conjunto de cento e tantos verbos, que são verbos irregulares, né? Tais como o verbo forget, que a gente viu logo assim. Então, eu estacionei em uma, aqui temos um artigo indefinido, né? Preposição aqui, em uma zona, em uma região
No parking. O que é no parking? Não estacionamento. Então, uma zona de não estacionamento. Em uma zona que era proibido estacionar. Esse no parking aqui, ele está tendo um papel de adjetivo, né? Está acompanhando aqui o noun zone, né? O substantivo zona ou área. Então, uma área de não estacionamento. Então, eu estacionei onde não podia estacionar. É basicamente isso. Então, eu estacionei em uma zona de não estacionamento. A formação de adjetivos usando hífen e juntando palavras, né? Antes do substantivo, é muito comum em inglês. Vários vídeos meus eu já abordei sobre isso, né? Estão disponíveis no canal, né? Todos os vídeos de gramática, gente, todos os conteúdos de gramática que eu tô falando aqui já estão no canal. Só que eu estou fazendo uma releitura, né? Uma releitura com a tela do computador, né? Que antes se eu for verificar os primeiros vídeos, eu escrevia uma folha de caderno, como se eu estivesse escrevendo um quadro. E agora eu resolvi fazer uma releitura mais completa, tá bom? É só isso, mas assim, todos esses conteúdos, essas explicações, a gente já tem no canal. Então eu estacionei em uma área que não era para estacionar, que era proibido estacionar. Aqui não está falando que é proibido, né? Aqui está falando que é uma área que não estacione, né? Ou seja, uma área que não pode estacionar. But I got away with it. Mas o que é get away with? Get away with significa livrar-se de, né? Você faz uma coisa errada e você escapa daquela situação, né? Você passa impune. Então, eu estacionei em um lugar que eu não podia estacionar e eu, né? Me livrei, eu escapei, não tive punição, né? Eu me livrei. Eu me dei bem, né? I got away with it, né? I got away with it. Então, get away with, inclusive tem uma série, né? Que chama Get Away with Murder. Que é como se livrar, né? Ou como se dar bem, ou como se livrar em situações de assassinato, né? Então, get away with significa escapar, escapar de situações que você fez algo errado. Então, I got away with it. E o got é passado do verbo get, tá? Só vou pegar aqui outros significados da expressão get away with. Por que eu gosto de ver expressões e significados? Porque o significado, às vezes, é mais importante que a tradução. Você acaba aprendendo mais expressões, né? E é por isso que nós temos, ó, escape, escapar, ó. Get away, escapar. Run away, tá vendo? É escapar, basicamente, ó. Steve was caught. Ou seja, Steve foi pego. Ou seja, pegaram Steve. Né? Que caught aqui é particípio do verbo catch. Voz passiva. Steve was caught. Steve foi pego. Ele cometeu o crime, fez alguma coisa errada, ele foi pego. But the rest of us got away. Mas o restante de nós escapou. Escapou, se livrou, né? E aqui temos outros aqui, ó. Escape, blame, escapar de culpa, punishment, punição, or undesirable consequences, ou consequências indesejáveis, for an act that is wrong, por um ato que é errado. Aqui nós temos aqui um exemplo, né? You'll never get away with this. Ou seja, você nunca vai se livrar disso, você nunca vai escapar disso. Escapar de uma punição, né? Porque quem faz alguma coisa que é indesejada, espera-se uma punição, né? Uma consequência. E no caso aqui, ó, I got away with it, ou seja, eu escapei. Ninguém viu, não aconteceu nada comigo. I didn't have to pay a fine. Aqui nós temos o verbo have, que é o verbo ter, né? Ele tá aqui, have to pay, ter que pagar, né? I didn't have to pay, eu não tive que pagar. E didn't aqui é o verbo auxiliar, que ajuda a passar o verbo principal para o passado.
Então, esse é o papel do didn't aqui. É um verbo auxiliar do past simple. Então, eu não tive que pagar uma multa. I didn't have to pay a fine. Né? Então, fine aqui, multa. Alright? The next one, vamos pro próximo. I dropped the ticket and it blew away in the wind. I dropped the ticket. O que é drop? Drop é deixar cair, né? Caiu. I dropped, eu deixei cair, escapou das minhas mãos, caiu. Jogar no chão, né? I dropped the ticket, ou seja, eu caí o ticket, né? Ou seja, eu deixei cair o ticket. Drop aqui é um verbo regular, o passado dele é feito com o sufixo ed, só que tem uma peculiaridade, né? Que nós temos uma sequência consoante, vogal consoante no verbo drop. Geralmente, quando a sílaba tônica é a última, né? Pode ser um monossílabo tônico ou uma palavra com duas sílabas. Quando a última sílaba tem tonicidade, evidentemente, e tem uma sequência consoante, vogal consoante, o que eu faço? Eu dobro a última letra antes de colocar o sufixo ed. Isso é importante, né? Para a ortografia. É uma regrinha, né? Que você vai vendo, você vai observando padrões, né? À medida que você estuda. Então, assim, eu tenho que decorar regrinha? Não recomendo você decorar regrinha, mas eu recomendo você verificar padrões de escrita, padrões de fala e aos poucos ir memorizando, tá? Então eu deixei cair o ticket caiu, né? Eu joguei o ticket no chão. And it blew away in the wind. O que é blew away? Vem aqui, o blew vem do verbo blow. Blow away. Blow significa soprar, né? Blow away, soprou para longe, né? Ele foi longe, voou longe. Esse é o significado aqui, tá? Então, blew away, seja blow away, seja voou, foi para longe. Alright? Foi para longe no vento, né? It blew away in the wind. Eu vou pegar aqui e da mesma forma que eu fiz pro verbo get away, eu vou fazer isso com o verbo blow. Inclusive tem outros significados, né? É verdade. It blew me away, né? Ou seja, me surpreendeu, né? Eu fiquei surpreso. Fala assim, the situation blew me away. Situação, né? Não, tem vários significados, gente. Quando você joga blow away no dictionary, no Collins Dictionary, por exemplo, que é um dos dicionários online que eu gosto de consultar, você tem zilhões de significados, tá? Só vou mostrar para vocês. Blow away. Vou até aumentar a letra aqui. If you say that you are blown away by something or it blows you away, you mean that you are very impressed by it. Tá? Então aqui nós temos um exemplo. I was blown away by the tone and the quality of the story. Ou seja, eu fiquei impactado, eu fiquei impressionado pelo tom e qualidade da história. Né? É o significado que eu falei. Todos aqui significados informais, tá? Aqui, informal. Mas é um phrasal verb. Então, o mesmo phrasal verb, ele pode ter vários significados. Aqui é um significado não literal, né? É um significado mais figurativo. Aqui também. If someone blows another person away, they kill them by shooting them. Então, você pode usar blow away para dizer que você matou a pessoa. I blew him away. Ou seja, eu o matei. Como? Atirando. Shooting them. E aqui, deixa eu ver se tem um significado. E aqui não tem o significado do blow away do jeito que tá na frase. Engraçado, né? Blow away
blown away by the wind. Aqui, ó. Aqui que tem o significado que a gente precisa. Deixa eu ver se aumentando aqui. Aqui que tem o significado que aparece na frase, ó. If something blows away or is blown away, the wind moves it away from you. Ou seja, se você fala que alguma coisa blows away ou is blown away, significa que o vento move aquele item longe de você, né? Move aquele item longe de você até que você não possa ver ou tocá-lo, ou seja, leva embora. É esse significado aqui, ó. Tá vendo, ó? If something blows away or is blown away, the wind moves it away from you until you cannot see or touch it. Então, é esse significado que tá lá. Então, olha a complexidade que tem os phrasal verbs. Às vezes a gente consulta um phrasal verb, vê significados que não têm a ver com a frase que você está consultando. Por quê? Existem os significados mais comuns, tem alguns significados que são mais literais, outros são mais figurados. Então você tem, além de ser capaz de procurar o significado de alguma coisa, caso você não entenda o significado, você tem que saber que uma mesma expressão, uma mesma palavra, pode ter significados diferentes, tá? É igual ao português, né, gente? Português a gente tem isso. E o verbo blow é um verbo irregular, tá? Ó, blow, blew, blown, tá? Segue o mesmo padrão do verbo grow, né? Eu lembrei aqui do verbo grow, ó. Grow, grew, grown. Né? São coisas assim que você vai aos poucos fazendo relação, você vai agrupando aqueles verbos ou aquelas expressões por padrões, né? Seja padrões de escrita, padrão de pronúncia, e você vai aprendendo. Né? Ok. Vamos pro próximo. A friend of mine was attacked and beaten up. He had to go to the hospital. Aqui, ó, a friend of mine. Tem duas formas de você falar isso, né? Você pode falar my friend, meu amigo, né? My friend e a friend of mine. É a mesma coisa, só que aqui, ó, my friend, eu usei um pronome adjetivo. E aqui eu uso um pronome possessivo, tá? Então, são coisas diferentes. Você não pode falar a friend of my. Não, tá errado. Se fosse, por exemplo, um amigo deles. Their friend, certo? O amigo deles. A friend of theirs. Aqui nós temos um pronome possessivo, tá? Só você procurar pronome possessivo no meu canal que você vai descobrir. E tem bem explicadinho a relação de pronomes sujeito, pronomes objeto, pronomes possessivos. Então a gente vai estabelecendo essa relação de uma forma bem tranquila. Tá? Mas eu vou regravar conteúdos de gramática como um todo. Então, assim, você pode ir acompanhando por aqui. Só lembrando que eu estou fazendo um meio que de trás para frente. Eu estou pegando os conteúdos mais complexos e gravando primeiro, até a gente chegar aos elementaries, né? Chegar aos conteúdos mais elementares. Mas já temos um curso completo de gramática disponível no canal, né? Então, a friend of mine significa um amigo meu, né? A friend of mine. Um amigo meu foi atacado. Aqui temos a voz passiva. Por quê? A friend of mine, que é o sujeito da frase, ele não fez nada, ele sofreu a ação. Então, ele foi atacado. Voz passiva é verbo to be mais o verbo principal no past participle. Aqui nós temos o verbo attack no particípio passado
é um verbo regular, só acrescento aqui, é de. E verbo was, que é o verbo to be no passado, tá? Por que eu uso was? Porque a friend of mine pode ser he ou she, né? Então, he was attacked ou she was attacked. Então, a friend of mine was attacked, um amigo meu foi atacado, e beaten up. O que é beaten up? Ou seja, ele apanhou, né? Ele levou uma surra, né? Porque beat up. Ó, beat. Beat someone up. Quando você fala beat him up, significa que você vai dar uma surra nele, você vai bater nele. I will beat him up. O verbo beat, se não me engano, eu vou confirmar, tá? Se não me engano, não, irregular eu sei que ele é. Mas o passado dele eu acho que é igual ao presente. Eu acho que é beat, beat e beaten, né? Eu vou confirmar, mas deixa eu colocar aqui, ó. Beat, beat, beaten. Eu acho que é isso, tá? Beat. Vou pegar o dicionário. Vou pegar o dicionário Cambridge. Beat pode ser tantas coisas, né, gente? Pode ser batida do coração também, beat. My heart beat, batida do meu coração. Aqui, ó. Apareceu uma propaganda aqui, mas não era a propaganda que eu queria mostrar. Gente, às vezes dá esse problema, né? Pera aí. Ó, pronto. Ó, beat. Observe que quando vocês procuram alguma coisa no dicionário, sempre tem, porque as principais referências de inglês é inglês americano e inglês britânico, né? Quando eu comecei a estudar inglês, e assim, toda a minha formação, entre aspas, de inglês é inglês americano. Então eu estou mais familiarizado com o inglês americano que com o inglês britânico. Existem diferenças, algumas palavras são diferentes, a pronúncia evidentemente é diferente. Então olha só, ele vem com a referência, aqui é o site da Cambridge, tá? Cambridge Dictionary. Você aperta aqui, ó, é o som. Beat. 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 Às vezes tem uma diferença sutil em pronúncia, às vezes não é tão sutil assim. Então, ó, beat é presente ou infinitivo, né? Aqui você tem beat, beaten. Então, presente, passado, particípio. E nos Estados Unidos, você inclusive pode usar como particípio o próprio verbo beat, mas eu confesso que eu estou acostumado a ver beaten. Então, nós temos vários significados, ó. Derrotar ou fazer melhor que, né? To defeat or do better than. É usado em jogos de futebol, né? Para falar que um time derrotou o outro. Por exemplo, Holland beat Belgium by 3 or 1. Né? Holanda bateu ou derrotou a Bélgica. Tem outros significados, ó. Annihilate, aniquilar, to crush, hammer, to trounce, to conquer, defeat, thrash. Então é derrotar. Mas quando você fala beaten up, é derrotar, mas no sentido de bater, né? Tem esse sentido, né? Ó, to hit, defeat repeatedly. To hit repeatedly. Que é basicamente o significado aqui, ó. She was beaten to death. Ou seja, bateram nela até a morte, né? Ela foi batida, ela foi atingida repetidamente até a morte, né? Então, é basicamente esse sentido aqui. Tá, vamos voltar aqui. Então, essa percepção está correta. O dicionário Cambridge, ele dá essa possibilidade de você falar beat, 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 tá? Mas eu, pessoalmente, eu tô acostumado com a palavra beaten. Tô acostumado a ver a palavra beaten. Mas beat também tá correto, tá? Então, um amigo meu foi atacado e atingido repetidamente, ou seja, deram uma surra nele. He had to go to hospital, ou seja, ele teve que ir ao hospital, para o hospital. Então, had aqui é passado do verbo have, que é o verbo ter que fazer alguma coisa, né? Had to go to the hospital.
Alright, the next example. Ah, só lembrando, ó, esse vídeo a gente começou com o verbo back, tá? Porque eu tava finalizando, eu fiquei com um backlog de algumas frases que a gente não explorou. Então, por isso que eu tô pegando as frases que nós ainda não exploramos pra gente cobrir tudo, tá? Agora a próxima, ó. The engine caught fire and blew up. Então aqui nós temos um outro significado com o verbo que a gente já viu, que é o verbo blow, só que aqui é um outro verbo, tá? Porque é a combinação do verbo blow mais o verbo up, tá? É um phrasal verb. Vocês se lembram, né? Que o verbo blew é passado, ó, irregular do verbo blow, né? E o participo blown. Dependendo da combinação que você usa, o verbo tem significado diferente. Então aqui, por exemplo, blew away significa que o vento levou embora. E blew away pode ser quando você fica surpreso com alguma situação, né? Por exemplo, dentre outros significados. E aqui nós temos outro significado, porque é a combinação de blow mais up, tá? Então, ó, the engine caught fire. Então aqui está dizendo que o motor pegou fogo, the engine. A máquina, o mecanismo, enfim, the engine caught fire, o motor pegou fogo e explodiu, né? Caught fire. Aqui nós temos o verbo irregular, catch, caught. É um verbo irregular, tá? Então, pegou fogo. The engine caught fire and blew up. Blew up aqui significa explodir, tá? Explodir barra ser destruído, né? Porque a gente vai ver que essa frase de baixo aqui, ela tem esse significado de ser destruída, mas no caso é ser explodida, ser destruída. Fiquei bolado aqui. Deixa eu ver outros significados da palavra engine. Engine pode ser mecanismo, né? Porque você pega, por exemplo, search engine, mecanismo de busca, né? Google is a search engine, é um mecanismo de busca. Então pode ter esse significado também. Motor. Nesse caso aqui, gente, é motor. É porque eu fiquei bolado, porque... engine, ele pode ser, por exemplo, PlayStation 2 has a chip named Emotion Engine. Então, ele tem um processador gráfico. Então, engine pode ser processador, né? Engine pode ser mecanismo. Por exemplo, what's your favorite search engine? Qual é o seu mecanismo de busca favorito? Bing. Bing is my favorite search engine. No, of course not. Então é isso, entendeu? Tem vários significados. E quando você joga engine na internet, aqui, ó, o primeiro significado que vem é motor. Mas tem outros significados, ó. A railroad locomotive. Você pode chamar uma locomotiva de engine, tá vendo? Ó, a siege engine, uma máquina de guerra. Aqui, ó, tá vendo? A siege engine. Então tem vários significados. Então vamos voltar aqui. Então, the engine caught fire and blew up. Então, o motor pegou fogo, né? E explodiu. Bom, gente, nós vamos continuar esse vídeo depois, tá? Que agora eu vou ter que fazer outras coisinhas aqui. Mas não se esqueça de assinar o canal, compartilhar o conteúdo com os amigos. Eu vou marcar aqui de amarelo para falar, para registrar que a gente parou aqui, alright? Dê um joinha e depois a gente continua, alright?